Estamos no ar, diretamente do Autódromo de Interlagos, São Paulo, templo sagrado do nosso automobilismo. Você vê ao lado aqui Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e ao nosso lado, pela primeira vez e com muita honra, Paulo Henrique Costa, presidente do Banco BRB. Temos muitas perguntas aqui, muitas dúvidas, curiosidades e também até para explicar para a galera que nos assiste aqui. Primeiramente, muito obrigado. Eu sei que o tempo do senhor é realmente muito pegado, ainda mais um fim de semana desse agitado, decisões. E eu primeiro já começo aqui essa entrevista já perguntando por que o BRB é tão alinhado ao automobilismo brasileiro por conta de, sei lá, de quantos anos, já acho que já temos aí uns 5, 6 anos que a gente vê a marca constantemente aparecendo ali ao lado de onde temos uma corrida. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, todos que estão nos acompanhando. Não podia haver um lugar melhor para a gente conversar do que Interlagos, enquanto o Autódromo de Brasília não está aberto. Assim que a gente reabrir, também vai ser um palco de grandes corridas, como já foi no passado. Há 6 anos, o BRB começou a passar por uma grande transformação. A gente era um banco regional, com uma atuação preponderantemente em Brasília, e a gente entendia que no mercado brasileiro não tinha espaço para um banco muito pequeno, que a gente precisava ganhar o país. A gente precisava crescer, aumentar a base de clientes, diversificar os nossos negócios. E a gente começou a pesquisar como criar um vínculo, como renovar essa marca, como fazer uma transformação. E 2 modalidades desportivas vieram de maneira muito clara: o automobilismo e o futebol. Então, no automobilismo, o que a gente quis foi se aproximar de um público de renda mais alta, de um público mais jovem e que tinha um conjunto de valores que a gente queria transmitir no banco. Então, velocidade, amor, disciplina, tecnologia, perseverança e, claro, tudo isso associado a um público mais jovem. E desde então, lá em 2019, a gente tomou a decisão de ter uma presença no automobilismo. Além desses benefícios de marca, a gente percebeu o ecossistema do automobilismo como um lugar adequado para fazer negócios. Então, desde então, por exemplo, o banco já concedeu mais de R$1 bilhão em crédito a empresas que a gente conheceu e gerou relacionamento dentro do automobilismo. Um outro elemento importante são as experiências únicas que o automobilismo promove. A gente vê, principalmente depois da pandemia do Covid, que as pessoas passaram a querer viver mais, a ter experiências únicas, a valorizar mais a vida. E sendo patrocinador do automobilismo, a gente tem acesso a um conjunto de experiências na TCR, na Stock Car, no Rally dos Sertões, na Fórmula 1, que os clientes desejam, ambicionam. Então isso gera um vínculo emocional de fidelidade, uma conexão entre o banco e o cliente muito importante. E o último pilar é que a gente também queria dar uma oportunidade para os atletas brasileiros. A gente sabe há tanto tempo, pela história que o Brasil tem em várias modalidades, inclusive na Fórmula 1, que a gente não podia não ter um representante. Muitas vezes a gente percebe o último passo de sair da F2 para a F1, mas na verdade isso é uma plataforma em que você precisa buscar os talentos, treiná-los, tentar retê-los mais tempo no Brasil. Por exemplo, a partir dessa lógica a gente passou a apoiar a F4, BRB, para que eles tenham condição de competir de igual para igual. Então são 4 pilares de imagem e renovação de base, de negócios, de experiências para os clientes e de oportunidade para o esporte, que é um transformador de vidas, um transformador social importante. Presidente, a sua resposta abre caminho para outras perguntas que a gente já vai chegar lá, como Fórmula 1, por exemplo. Mas falando da Vicar, a Vicar é uma parceira há muito tempo do Motorsport.com, e quando a gente formalizou a parceria, não era ainda o BRB esse naming rights. E daí ele começou uma invasão, vamos dizer assim, positiva, claro, passo a passo. O BRB não chegou em todas as categorias de uma vez, e de repente veio o TCR South America, e depois vai para lá. Como que é feito o estudo do ponto de vista estratégico? Porque eu imagino que o BRB, para fazer os seus movimentos, tenha um trabalho interno para também, acho que a palavra não estudar, é justificar, mas tem que tudo ter um pouco dos... Acho que deve ser difícil, inclusive, ter uns porquês. Como foi essa expansão pensando em Vicar? Como foi esse casamento com a Vicar? Felipe, você percebeu com precisão que o movimento não foi de uma vez. Então, a gente começa devagar em cada espaço, em cada mercado, não só no esporte, não só no marketing, mas em cada negócio que a gente faz, e tem toda uma fundamentação interna
que a gente constrói. Desde a amplitude do esporte, ou seja, o alcance, quantos fãs, qual o nível de exposição que a gente tem nos veículos, qual o perfil de renda, de idade, de região, de quem acompanha, qual é a estratégia que a gente pode definir para chegar nesse público. Então essa foi uma evolução natural. A gente também percebeu que depois que o BRB entrou, outras empresas começaram a se mobilizar, inclusive outras instituições financeiras. Então, além da estratégia normal de querer ganhar espaço, de querer conquistar novos clientes, chegou um determinado momento que a gente também tinha uma estratégia de defesa. Sim. Exatamente para que a gente fosse reconhecido como o banco do automobilismo, como hoje a gente é. A presença que a gente tem, desde apoiador da Confederação Brasileira de Automobilismo, numa ponta, apoiando o kart, os eventos regionais mais simples, até a Fórmula 1 do outro lado, foi construída dessa forma. Então hoje o BRB é uma marca associada ao automobilismo, a esse público. A gente tem cartão de crédito lançado, a gente tem app específico, depois passamos a ter o naming rights. Então essa sinergia gerada entre as diversas categorias terminam sendo um elemento alavancador da estratégia, não só da imagem, não só da experiência, como também do ponto de vista de negócio. E muitas vezes o raciocínio talvez não seja tão óbvio para todo mundo, mas chegou um determinado momento que a gente começou a perceber que a gente precisava sair do asfalto e chegar na grama, no rally, chegar no mato, no barro e tal. E por quê? O BRB ele também é um banco com uma presença muito grande no agronegócio. Sim. O agronegócio tem uma proximidade muito grande com o rally. Então a gente passou a cobrir esse mercado de uma maneira forte, de uma maneira presente. Como você comentou, é quase uma dominância de exposição de marca e que a gente está muito satisfeito com o resultado disso. Não só do ponto de vista de imagem, como da renovação dos valores associados à marca do banco e ao volume de negócio que a gente comentou, R$1 bilhão feitos em 5 anos de apoio, é algo que merece e chama atenção. Só queria destacar que a iniciativa do BRB de entrar no automobilismo não é tão recente. O BRB começou a patrocinar um piloto pela primeira vez em 2015. E quem foi? Foi o Lucas Forest. Forest, eu ia falar do Forest, que é de Brasília, né? Sim, sim. Agora, o senhor passou até pela minha próxima pergunta. Desses investimentos que são feitos desde 2019, já dá para perceber que há o retorno, ali, até financeiramente falando, né? O pessoal começou a utilizar mais o cartão, começou a abrir conta, assim, de alguma maneira o BRB viu que efetivamente, do início ao fim, é um bom negócio investir no automobilismo? Sim, esse retorno é muito claro para a gente no dia a dia. Como eu falei, 1 bilhão de operações de crédito concedidas, o resultado que essas operações geram, por si, já paga todo o nosso investimento em patrocínio. Vários clientes nos procuram querendo ter acesso às oportunidades e às experiências únicas que a gente tem. Então, agora mesmo eu estava saindo do camarote lá em cima e um cliente me falou: presidente, vocês nunca vão estar na Fórmula 1 com um camarote desse? Eu virei cliente esse ano. Falei: olha, a gente está todos os anos, vai ser um prazer. E ele falou: como é que eu faço para conseguir chegar lá? Eu falei: faz negócios com o BRB, consome os nossos produtos. Sim. Que você vai chamar a atenção e vai ter direito. Mas então existe também, além do volume de crédito, a abertura de contas, a busca dessas experiências, a fidelização que isso gera, a identidade que esses fãs do esporte ou do automobilismo geram e se vinculam ao BRB. E por fim a gente tem produtos específicos, como é o cartão Stock Car. O cartão Stock Car, um cartão lindo de metal, único, que dá uma série de benefícios, desconto em produto, desconto em compra de ingresso, então é bem tangível. Eu lembro de ter lido uma matéria, eu acho que foi na Supercopa do Brasil esse ano, afinal Palmeiras eu não me lembro se foi esse o evento, Palmeiras e São Paulo, algum evento que tinha o BRB como parceiro oficial para compra de ingressos e assim, o boom e o impacto que tem de abertura ou de cartão ou de conta é muito grande porque é um facilitador também de serviços, né? Eu não me lembro se foi esse evento, mas era um outro evento ou esse envolvendo o BRB. Acontece muito em shows, hoje, festivais. É isso. Presidente, vamos internacionalizar um pouco, chegando à Fórmula 1, com todo o trabalho que vocês têm com a Alpine, com a formação de novos talentos, uma academia, a exposição de marca, para depois também falar do Gabriel Bortoleto. Mas eu queria começar com a equipe.
como é que foi essa chegada? E o que eu acho muito interessante de ouvir de um homem de negócios, como é fazer negócios na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é uma nata também para isso, né? Quem senta numa mesa para negociar, digamos que é uma mesa de pôquer que o buy-in não é baixo. Então eu tenho muita curiosidade para saber como foi a primeira vez que o senhor foi a um paddock para fazer negócios na Fórmula 1. Felipe, essa é uma história longa, mas eu acho que é importante. Porque o resultado da gente ter de volta um piloto brasileiro na Fórmula 1 não vem de uma hora para outra. Depende de muitos fatores e um desses fatores é esse acesso que a gente terminou construindo. Essa é uma história interessante porque em 2022 a gente foi para uma corrida em Mônaco. Eu estava de férias, fui para essa corrida e conheci o Gabriel Bortoleto nessa corrida. E a conversa que a gente teve, ele corria pela freca naquele momento, foi de um medo ou um receio de talvez ter que abandonar a carreira e não seguir por causa das dificuldades que um brasileiro enfrentava em conseguir espaços no automobilismo internacional, em que, de fato, essa mesa é bastante complexa, bastante difícil de negociar, e a gente, naquele momento, firmou um compromisso. A gente vai conseguir te colocar na Fórmula 1. E foi muito curioso, porque quando a gente fez esse compromisso, eu recebi uma caneta de presente dele, como um gesto de carinho e gratidão. Mas que tem um simbolismo também. E a gente falou, né? Quando chegou o contrato, a gente não vai usar essa caneta para assinar antes de assinar o contrato de Fórmula 1. Ela está guardada, existem fotos dela e tal desse momento. E lá a gente começou a ir em determinadas corridas e pedir reuniões com cada uma das equipes. Então a gente fez reunião com Christian Horner, a gente fez reunião com o Bruno Famin, a gente fez com o Otmar, a gente esteve com o Alonso, negociando o contrato para que ele pudesse ser o manager do Gabriel, mas num momento de dificuldade, há 3 anos, e que a gente foi galgando cada passo desse. Então a gente terminou conhecendo o presidente da FIA, o Mohammed bin Sulayem, com o apoio do Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, que tem construído uma transformação no automobilismo nacional. Depois a gente passou a conhecer a Liberty, então ter acesso ao próprio Stefano Domenicali para entender a lógica deles. A gente conheceu o Bernie Eccleston, fundador dessa Fórmula 1, como a gente conhece, um cara muito inteligente, com seus 94 anos de idade, que ensinou muito para a gente em como entender a lógica, né, da Fórmula 1, e depois a gente teve reuniões com entre 4 e 6 equipes. A partir disso a gente fez um movimento com a Alpine, em que a gente seria patrocinador no GP do Brasil. Foi o primeiro movimento, novamente repetindo aquela estratégia de começar devagar. Tivemos uma exposição de marca aqui, a gente sentou com eles novamente e falou, agora que a gente esteve no Brasil, a gente quer estar na temporada inteira. E como os objetivos são aqueles que a gente já comentou, um deles é desenvolver os atletas, a gente falou, a gente precisa de uma academia. A gente percebe que os brasileiros, quando saem para o exterior, não saem em pé de igualdade. Não só pela diferença de valorização da moeda, mas a diferença da língua, a diferença cultural, a diferença de alimentação, a distância da família. A própria tecnologia que é adotada lá fora, muito mais orientada a dados, a interpretação da telemetria, a lógica técnica do automobilismo, que muitas vezes não é tão clara para o público. Então, a gente desenhou uma academia, junto com o apoio da F4, para que a gente tentasse reter os pilotos brasileiros mais 1 ou 2 anos aqui, antes de irem para a Europa, para que quando chegassem na Europa estivessem mais prontos, com mais capacidade de competir. A gente inseriu isso no pacote da Alpine. Então foi assim na temporada de 2000 e agora na temporada de 2024. Então veja como é, né? Em 2022 a gente começou a bater na porta de cada um e conversar. Em 2023 a gente apoiou um GP. Em 2024 a gente passou a apoiar a temporada inteira. E finalmente, no final de 2024, a gente conseguiu colocar um piloto brasileiro na Fórmula 1. É muito importante a gente entender que esse trabalho não é um trabalho de um só. É um trabalho de muita gente, inclusive um alinhamento de astros, uma bênção divina bastante importante. Então a gente tem um piloto excepcional, com desempenho que não deixa dúvida para ninguém, campeão da F3 na primeira temporada, da F2 na primeira temporada, Rookie of the Year, na temporada seguinte piloto da Fórmula 1, então Gabriel fez a parte dele.
A Confederação Brasileira de Automobilismo fez a parte dele, trazendo credibilidade para o automobilismo brasileiro novamente, nos conectando com toda essa estrutura do automobilismo mundial. Toda a família do Gabriel, especialmente na pessoa do pai, o Lincoln, e da mãe, Andréa, e até do irmão Enzo, que foi piloto e não avançou tanto quanto gostaria, mas essas lições da carreira dele foram importantes para garantir a presença do Gabriel, e até esse apoio de um patrocinador que está junto desde o início com esse compromisso e também usando o peso institucional, a capacidade de sentar nas mesas e de negociar para fazer com que isso acontecesse. Eu acho muito importante a gente entender a complexidade, tirar o chapéu principalmente para a conquista do Gabriel, mas a gente entender que essa esteira que foi construída agora está aberta para os brasileiros de novo. Então o Gabriel é o primeiro, provavelmente outros virão na mesma toada, do mesmo jeito, porque o acesso foi construído. O caminho foi construído, sim, reaberto novamente, como o Emerson fez lá atrás, como o Nelson Piquet fez também. Então acho que a gente reinseriu todos juntos com esse alinhamento de tantos participantes do Brasil de volta nesse cenário mundial. E uma pessoa que eu também queria fazer uma menção específica é a Fabiana Eccleston, né, brasileira, esposa do Bernie, vice-presidente da FIA, que junto com o Giovanni terminaram reinserindo o automobilismo brasileiro aí. É importante porque a credibilidade, a seriedade, a transparência, a honestidade são muito importantes para que um processo desse aconteça. Muitas vezes vários brasileiros passaram pelo caminho e terminaram deixando algumas marcas que nem sempre foram positivas. Então a gente tomou muito cuidado nesse caminho de ser íntegro, de ser correto, de ser previsível, de honrar contratos, para que isso pudesse servir para alavancar a possibilidade da gente ter um brasileiro de volta. Eu tenho uma pergunta sobre como usar Gabriel Bortoleto como imagem, porque chega a Fórmula 1, o caminho não é fácil também lá, aliás, só vai ficando mais difícil, mas como usar um menino que ele foi recentemente no nosso estúdio, ele é incrível, assim, o Gabriel, no sentido de entrevista, de carisma, de esperto, ele foi no dia que explodiu o rumor de se juntar a Sauber. Então era um dia complicado, que muita gente teria desmarcado a entrevista. Ele foi lá e matou, tirou de letra. Como usar esse garoto? Felipe, eu nem gosto muito da palavra usar. Mas assim, eu acho que o Gabriel tem tantas qualidades, não só como piloto, mas como ser humano, como você acabou de falar, de novo, de simplicidade, de humildade, de perseverança, que eu acho que ele é um exemplo para uma geração. Então eu te diria que a presença dele associada à marca BRB por si carrega uma responsabilidade para ele, uma responsabilidade para a gente, um conjunto de atributos tão positivos que é natural esse vínculo. Muitas vezes nessa estratégia a gente se espelhou no Banco Nacional, em todo aquele trabalho dele, do Nacional, de apoio ao Senna, mesmo sabendo que não foi tão do início como a gente foi aqui, sim, mas da lembrança do boné, e muitas vezes a gente carrega esse boné como essa lembrança. Então eu acho que a vinculação do Gabriel à marca BRB é natural por todo o esforço conjunto que todos nós fizemos para chegar lá. Hoje a gente vê tantas marcas oportunistas que chegam lá e dizem: você chegou, então agora a gente quer te apoiar. A gente precisa entender que as coisas não deveriam ser assim, né? Que a gente precisa apoiar o esporte na base. A gente precisa se envolver e procurar construir alguma coisa quando a gente não sabe exatamente qual é o resultado. Porque mesmo quem não chega na Fórmula 1, e a gente tem tantos bons exemplos, merecem atenção, merecem um cuidado. E muitas vezes a gente pensa em quem chega na Fórmula 1 só como piloto, ou pensa no automobilismo só como piloto. O BRB, como um banco público, ele não tem só essa visão do piloto. A gente tem uma obrigação de ajudar a transformar o país. A gente tem uma obrigação de ajudar a gerar emprego, renda, oportunidade de transformação social. Então, quando a gente fala do automobilismo, a gente está falando do mecânico, a gente está falando do relações públicas, a gente está falando da pessoa do marketing, a gente está falando de quem cuida da aerodinâmica, a gente está falando de tanta gente que, ao apoiar, criar uma esteira e gerar exemplos como o Gabriel já é para nós um herói, a gente está querendo fazer com que todo esse ecossistema se mova e mais pessoas sejam beneficiadas
com oportunidade de emprego, com geração de renda, com educação. Essa é a grande lógica. No final, quem é promovido? O Brasil. Acho que a gente tem a obrigação de ter um olhar diferente, né? Não só para o esporte, não só para o negócio, mas num país com tantas dificuldades e diferenças sociais, cada um poder ir lá e ajudar a colocar o seu grãozinho da melhor forma possível. É aquela coisa, né? É a visão míope de que quem investe em automobilismo está só ajudando meia dúzia, entre aspas, de playboy. E não vai... E assim, esquece que por um evento, por exemplo, um evento desse daqui, o mundo, né? Só ecossistema. Ecossistema, obrigado, filho. Que atinge, vai até dos mais pobres aos mais ricos e nesse aspecto bem democrático, né? E ajuda todo mundo e quanto mais a gente tiver isso, melhor. Pode falar. Vejam só, para um piloto, quantas pessoas estão na equipe? De outros papéis, 20, 30, 40, ou seja, para aquele tem mais 40 vagas ali, pessoas trabalhando. Num evento como esse que a gente está vendo, a Super Final BRB da Stock Car, quantas pessoas... Fornecedores diversos, quem vende refrigerante, quem vende água, quem vende comida. Olha esse ecossistema, como se move. Eu encontrei com o Lincoln antes de chegar na corrida e falei, Lincoln, sabe o que eu mais me orgulhei? Da fila do lado de fora. A fila de carro, a fila de pessoas. Quanta gente aqui fazendo a sua felicidade, uns porque estão acompanhando o espetáculo, outros porque estão tendo uma oportunidade de emprego. Estão ganhando ali um dinheirinho extra, alguma coisa que certamente no final do ano ainda vai se reverter em felicidade. Eu até costumo contar um caso, presidente, na final da NBA, tem a NBA House aqui em São Paulo e pela ESPN eu sou um dos apresentadores. E NBA é aquela coisa, quem ganha 4 jogos é campeão, então é melhor de 7, pode ter 7 jogos, pode ter 4. E esse ano acabou no 5º, que é razoavelmente pouco. E a moça que estava no bar, quando eu pedi um refrigerante, ela me servindo perguntou, você acha que acaba hoje? E eu até me emociono. E eu falei... Tá com um cara que acaba hoje. Ela, que pena, eu queria trabalhar mais 2 dias. E é isso que as pessoas não veem do pessoal da segurança que trabalha numa pista, da limpeza. Acham só que é o piloto que está no primeiro lugar do pódio e que é ele que está fazendo a festa sozinho e merecida porque trabalhou muito. Sim. Mas tem tanta gente por trás. Em cima disso eu faço uma pergunta de novo do Brasil. Autódromo de Brasília. Você tirou da minha cabeça essa pergunta agora. Quando teremos a honra e o prazer de ir lá cobrir eventos? E quão difícil é? O senhor citou, somos um banco público. Quanto essa imagem equivocada dos pilotos, que só eles fazem a festa, dificultam um banco, talvez, de fazer mais? Até o Gabriel chegar na Fórmula 1, essa era a primeira pergunta de todo mundo que a gente encontrava. Quando o Autódromo de Brasília vai estar pronto? Eu acho que talvez não tem ninguém com mais vontade que a gente de fazer isso do BRB. Por tudo que a gente conversou, inclusive por uma obrigação que a gente tem de promover Brasília como uma praça de grandes eventos. O Autódromo deve estar pronto em julho, em condição de receber corrida. Ontem a gente recebeu a usina que vai fazer o asfalto, está sendo instalada lá. Então a gente imagina que agora vai com tudo. E por que não foi antes? A gente chega nas dificuldades de ser um banco público. Um investimento como esse é muito mal compreendido. Imagina. Talvez parte pelo preconceito de achar que isso está sendo feito para privilegiar um ou outro piloto. E essa é somente a ponta do iceberg, na verdade. A gente acredita que isso vai ajudar a transformar, a promover Brasília, gerar tanto emprego e renda. Mas a segunda dificuldade, eu acho que é a falta de compreensão dos desafios técnicos de se colocar um autódromo para funcionar. Por exemplo, a nossa obra está estimada em 6 meses. O processo chegou a ser interrompido por órgãos de controle por 21 meses. Caramba. E muitas vezes o entendimento, a pergunta era por que esse asfalto custa mais do que o tapa-buraco de qualquer manutenção da rua, da cidade. Para nós a resposta é tão óbvia, né? Porque é diferente, uma pista de competição com um grau de sofisticação, de necessidade, de padronização complexidade daquilo que vai acontecer desse asfalto, ali em cima, né? Que ao invés da gente tentar comparar com um aeroporto, que talvez fosse o tipo de asfalto mais parecido com um autódromo, a gente está comparando com um tapa-buraco. Talvez isso por ser público também, que muitas vezes a atenção, o cuidado, o zelo, o interesse de promover a cidade não prevaleciam
em algumas das decisões. Mas finalmente eu acho que essas coisas foram superadas. Por exemplo, para superar essa questão, a gente trouxe um membro do Comitê de Autódromos da FIA para trazer as especificações de segurança e demonstrar padrão de compactação, padrão de pedra, padrão de aplicação, percentual de asfalto, tipo de asfalto que a gente chama tecnicamente de traço da pista. Por outro lado, acho que todo mundo se tornou especialista no banco em autódromo e asfalto depois de tanto tempo. Perfeito. Eu quero agradecer muito ao Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, e já deixando aqui o convite, né, em aberto para visitar a gente lá na nossa sede aqui em São Paulo, para um papo até maior, até quem sabe já com algumas resoluções sobre a volta de Brasília, os primeiros meses, anos de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 e de outras novidades também. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. A oportunidade é de vocês, a todos que nos acompanharam. Espero que a gente tenha boas notícias. A única certeza que eu tenho é que os nossos domingos, a partir de agora, voltarão a ser bem mais animados do que nos últimos anos. Deus te ouça, vai ser com certeza. Obrigado também ao Felipe Mota e a você também que nos acompanhou. Espero que o papo tenha sido para você, quanto foi para a gente, elucidativo, uma aula, realmente. Então, fique ligado no nosso conteúdo no YouTube, também no nosso site, redes sociais. Um grande abraço. Tchau, tchau.